Bom dia, todo mundo das minhas redes sociais. Eu tive um sonho e eu queria dividir com vocês esse sonho, né? Às vezes umas palavras que eu falei e que elas são verdadeiras, né? E como elas são verdadeiras, eu acho que de alguma forma Deus quer falar com a gente através dessas palavras, então eu vou falar, né? No sonho, alguém me perguntava o que é que você acha que vai ser desse tempo que a gente está vivendo, né? E eu falava assim, nesses tempos que a gente está vivendo, vão ser tempos difíceis, porque vai ser tempos, estão sendo tempos de esfriamento, né? De as pessoas quererem olhar só para si, né? E o esfriamento está dentro da igreja, né? Com algumas pessoas, o amor vai se esfriar, como a Bíblia fala, que o amor nos últimos dias vai se esfriar, em Mateus 24, né? Mas aí eu falava assim também, mas vai ser um tempo especial. A minha avó, quando eu era criança, a minha avó Naí, ela falava que nos últimos dias ia acontecer um avivamento. E eu falava, o que é um avivamento, vovó? E no sonho eu dizia, o sonho que eu tive agora quando eu acordei, eu dizia que o avivamento é promessa de Deus. Deus prometeu isso em Atos 2, quando Pedro se levantou, que o Espírito Santo desceu, porque eles estavam esperando o Espírito Santo para começar a igreja. Ali foi o início da igreja. A igreja começou ali quando Pedro se levantou no dia da festa de Pentecostes. Eles estavam reunidos e tinha várias pessoas lá. E Deus usou aquele dia para poder descer o Espírito Santo, porque era uma promessa de Deus que o Espírito Santo ia descer, e ele desceu, né? E ele falou, várias pessoas entenderam na sua língua o que Pedro estava falando, além de eles falarem também a língua dos anjos, né? E depois disso, teve a conversão de quase 3.000 almas e o início da igreja, né? E Deus usou aqueles homens naquela época para isso, para começar a igreja dele, né? E ele falou, e assim será nos últimos dias, né? É porque eu não procurei a Bíblia, a Nenê tá dormindo. Eu não procurei a Bíblia que a Nenê tá dormindo, nem se eu fosse abrir as portas do guarda para ele acordar, né? Mas ele fala que os jovens profetizarão, os velhos terão sonhos, né? Então eu creio que é promessa de Deus e que nos últimos dias, além de toda a apostasia que a gente está vivendo, vai ter um povo que vai se permitir ser usado por Deus, né? Uma igreja que vai abrir o coração para Deus de uma forma que as pessoas, que Deus vai usar, que Deus vai encher e que Deus vai falar com quem Ele quer falar. Então, eu creio que essa é a oportunidade, né? Vai ser a oportunidade que muitos vão ter, que Ele vai derramar o Espírito sobre toda a terra, né? Muitos, e sobre toda a terra vai ser derramado o Espírito dele, porque Ele quer dar oportunidade. Oportunidade. Jesus, Ele é simples, Ele é humilde, Ele não vai te obrigar a querer Ele, a servir a Ele, a ter um compromisso sério com Ele. Não,
Ele é simples, ele é humilde, ele é manso. Ele vai te dar a oportunidade de se render à graça dele, né? Porque a graça é um favor que a gente não merece. A cruz é um favor que a gente não merece, né? E é isso que Jesus vai fazer. Ele vai usar a igreja dele para poder dar oportunidade que nos últimos dias ele vai derramar o Espírito dele sobre toda a carne, né? E é justamente para isso, para dar oportunidade de todos saberem quem ele é e para se renderem a ele, né? Antes de ele voltar, né? Antes das coisas terem que ter se resolverem, né? Ele vai dar essa oportunidade para a igreja. Então, eu falava isso com tanto vigor, com tanta gás, na meu sonho, né? Promessa de Deus que nos últimos dias Ele vai derramar o Espírito dele sobre toda a carne, para que todo mundo tenha a oportunidade de conhecer quem é Jesus, de se entregar a Ele, de se salvar, né? Então eu falava isso com tanto gás que eu vim aqui contar. Porque não adianta a gente contar, sonhar uma palavra dessa e ficar só pra gente, guardar só pra gente e, e querer dividir só com a gente, né? Porque o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que o ID é para todos, né? Eu não posso alimentar só meu ego, só minha alma, só a mim. Eu tenho que me preocupar com o meu próximo, né? Então eu não posso guardar só para mim isso que eu sonhei, que eu falei com tanto gás, com tanto amor, com tanta certeza no meu coração e com tanto vigor, né? Que vai acontecer. Então o que é que eu tô refletindo com isso? Gente, a gente que é a igreja, a gente não pode ficar mais no meio muro. A gente não pode ficar mais se ocupando com coisas mundanas, com vídeo de gente que não tem temor de Deus, tipo internet, Instagram, gente que não tem temor de Deus, você fica se ocupando, consumindo aquilo, sabe? Que não vai fazer diferença na sua vida, pelo contrário, vai contaminar a sua alma, o seu espírito vai se lhe afastar de Deus, né? O que a gente pode fazer é orar por essas pessoas, mas não consumir isso, né? Então a gente tem que parar de brincar, né? Parar de brincar. E Jesus é simples, gente, para poder ter um compromisso com Jesus. Não precisa de muita coisa, não. Não precisa de muita coisa. A gente tem um compromisso com Jesus. A gente só precisa de um coração aberto para Ele. E um arrependimento, né? Porque a gente precisa reconhecer que é pecador para que haja o arrependimento, né? Para que possa acontecer a salvação, a mudança de vida, a direção de vida por Jesus, né? Então, é isso que eu queria dividir com vocês hoje, nesta manhã. Eu ia botar no meu status assim, mais que 8 minutos, eu vou colocar no Facebook e de lá eu boto no meu status. Que é 8 minutos já, quase 9, tá certo? Então é isso, gente. Um beijo, Deus abençoe todos vocês. Eu fico feliz de poder estar dividindo essa palavra, né, com todo mundo. Um abraço.